Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Bíblia em 365, um projeto no qual em 365 dias efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 25 de outubro de 2021, os capítulos iniciais são Jeremias, capítulo 47 até o capítulo 49. Então vamos lá. Espero que você esteja sendo transformado totalmente por esta palavra. Hoje, se eu não me engano, é o 106º dia de leitura seguida da Bíblia. Jeremias, capítulo 47. Profecia a respeito dos filisteus. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrentes transbordantes e inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Clamarão os homens e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos, por se afrouxarem as suas mãos. Por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra. Porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Caftor da terra do mar. Sobreveio calvície a Gaza, Asquelon está reduzida a silêncio, com o resto de do seu vale. Até quando vós vos retalhareis? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem? Contra Asquelon e contra as bordas do mar é para onde ele te dirige. Profecia a respeito de Moabe, capítulo 48. A respeito de Moabe. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, já está tomada. A fortaleza está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é. Em Esbom tramaram contra ela, dizendo: vinde e eliminemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás reduzida a silêncio. A espada te perseguirá. Há gritos de Oronaim, ruína e grande destruição. Destruída está Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Pela subida de Luite, eles seguem com choro contínuo. Na descida de Oronaim, se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como o arbusto solitário no deserto. Pois,
por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemos sairá para o cativeiro com os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale, e se destruirá a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque, voando, sairá. As suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trasfegadores, que os trasfegarão. Despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como dizeis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e muito se apressa o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis ao seu redor, e todos os que lhe sabeis o nome. Dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em terra sedenta, ó moradora, filha de Dibom. Porque o destruidor de Moabe sobe contra ti e desfaz as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que foge e a que escapa. Que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi abatido. Uivai e gritai. Anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, sobre Kiriataim, Bet-Gamu e Bet-Meon, sobre Quireote e Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, quer as de longe, quer as de perto. Está eliminando o poder de Moabe, e quebrado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque o Senhor se engrandeceu. Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também objeto de escárnio. Pois Israel não te foi também objeto de escárnio? Mas, acaso, foi achado entre ladrões, para que meneis a cabeça, falando dele? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe. Sede como as pombas que se animam
aninham nos flancos da boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é. As suas gabarolices nada farão. Por isso, uivarei por Moabe, sim, gritarei por todo o Moabe. Pelos homens de Kir e Eres, lamentarei. Mas que a Jazer te chorarei a ti, ó vide de Sibma. Os teus ramos passarão o mar, chegarão até ao mar de Jazer. Mas o destruidor caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe. Pois fiz cessar nos lagares o vinho. Já não pisarão uvas com júbilo. O júbilo não será júbilo. Ouve-se o grito de Esbom até Eleale e Jaza, e de Zoar se dão gritos até Oronaim e Eglate Selisias, porque até as águas de Nirim se tornaram em assolação. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso, o meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e como flautas geme por causa dos homens de Kir-Eres. Porquanto já se perdeu a abundância que ajuntou. Porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba rapada. Sobre todas as mãos haverá incisões, e sobre os lombos pano de saco. Sobre todos os eirados de Moabe e em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaços, como vasilha de barro que não agrada, diz o Senhor. Como está desfalecido, como uivam, como, de vergonha, virou Moabe as costas. Assim, se tornou Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em seu redor. Porque, assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá suas asas contra Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. Naquele dia, o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó moradora de Moabe, diz o Senhor. Quem fugir do terror cairá na cova, e, se sair da cova, o laço o prenderá. Porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem param sem forças à sombra de Esbom. Porém sai fogo de Esbom, e labareda do meio de Seom, e devora as têmporas de Moabe, e o alto da cabeça dos filhos do tumulto. Ai de ti, Moabe! Pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos, e tuas filhas em cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe. Nos últimos dias,
diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. Profecia a respeito dos Amonitas, capítulo 49. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiro? Por que, pois, herdou Milcom a Gade, e o seu povo habitou nas cidades dela? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas. E Israel herdará aos que o herdarão, diz o Senhor. Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhos de Rabá, cingivos de cilício. Lamentai e dai voltas por entre os muros, porque Milcom irá em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Por que te glorias nos vales, nos teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei terror sobre ti, diz o Senhor dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti. E cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos. Mas depois disto, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia a respeito dos Edomitas, versículo 7. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite, não te danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos. Ele já não é. Deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o cálice, totalmente o beberão, e tu serias de todo inocentado? Não serás tido por inocente, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bósra será objeto de espanto, de opróbrio, de assolação e de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Os pecados e o castigo de Edom. Versículo 14. Ouvi novas da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos
e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia. De lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, no momento, arrojarei dali a Edom e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouve o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados e as suas moradas espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e, do seu grito, até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bósra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Profecia a respeito de Damasco, versículo 23. A respeito de Damasco. Envergonhou-se Amate e Arpade, e, tendo ouvido más novas, cambaleiam. São como o mar agitado, que não se pode sossegar. Enfraquecido está Damasco. Virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como da que está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade de meu folguedo. Portanto, cairão os seus jovens nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Profecia a respeito da Arábia. Versículo 28. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus rebanhos, as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos levarão para si. E lhes gritarão: há horror por toda a parte. Fugi, desviai-vos para muito longe. Retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia,
tomou conselho e formou desígnio contra vós outros. Levantai-vos, ó Babilônios, subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam a sós. Os seus camelos serão para a presa, e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei a todo o vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhe trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em moradora de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, homem nenhum habitará nela. Profecia a respeito dos Elamitas, versículo 34. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos. E não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. Porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sombrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O apóstolo prevê o seu martírio. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo abandonado pelos homens, não por Deus. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século,
me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfaso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. As saudações finais e a bênção. Versículo 19. Saúda Prisca e Áquila, e a casa de Onésimo, Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Salmos, capítulo 95. Convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor. Com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as suas alturas nos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão
no meu descanso. Salmos, capítulo 96. Tributo à glória e majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, e força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, e tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Provérbios, capítulo 26, versículos 9 até o 12. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Rapaz, esses provérbios em prós foi bem... Só tapa na cara, hein? Só tapa na cara. Cabuloso. Espero que você esteja deixando estas palavras do Senhor penetrarem no seu coração, transformando assim um coração de pedra em um coração de carne sensível ao Espírito. Obediente. Lesh Lehá.